A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 7. Todos me odeiam, com exceção do cavalo. O mínimo que o oráculo podia ter feito era andar de volta para o sótão sozinho. Em vez disso, Grover e eu fomos eleitos para carregá-lo. Não imaginei que tivéssemos sido escolhidos por sermos os mais populares. Cuidado com a cabeça dela, advertiu-me Grover quando subíamos as escadas, mas era tarde demais. Bang! Bati sua face mumificada de encontro à moldura do alçapão, provocando uma chuva de poeira. Ah, cara! Apoiei-a no chão, procurando possíveis danos. Será que quebrei alguma coisa? Não sei dizer, admitiu Grover. Nós a erguemos e a acomodamos em seu banco de 3 pés, ambos bufando e suando. Quem iria imaginar que uma múmia podia pesar tanto? Supus que ela não falaria comigo, e estava certo. Fiquei aliviado quando finalmente saímos de lá e fechamos a porta do sótão. Bem, disse Grover, isso foi desagradável. Eu sabia que ele estava tentando dar um tom leve às coisas, em consideração a mim, mas ainda assim, eu me sentia totalmente para baixo. O acampamento todo estaria furioso comigo por perder o jogo para as caçadoras e ainda havia a nova profecia do oráculo. Era como se o espírito de Delfos tivesse saído de seu caminho para me excluir. Ele havia ignorado minha pergunta e caminhado quase 1 quilômetro para falar com Zoe. E não dissera nada. Não dera nem mesmo uma pista sobre Annabeth. O que Kiron vai fazer? Perguntei a Grover. Quisera eu saber. Pela janela do segundo andar, ele olhou pensativo para as colinas onduladas cobertas de neve. Queria estar lá fora, procurando Annabeth. Ele teve alguma dificuldade em se concentrar em mim. Então corou. Ah, certo. Isso também. É claro. Por quê? Perguntei. Em que você estava pensando? Ele bateu os cascos inquieto. Em algo que o Manticore disse sobre a grande comoção. Não posso deixar de me perguntar... Se todas aquelas forças antigas estiverem despertando, talvez... Quem sabe nem todas sejam do mal. Você se refere a Pan. Eu me senti um pouco egoísta, pois havia esquecido totalmente a ambição da vida de Grover. O deus da natureza estava desaparecido havia 2000 anos. Dizia-se que tinha morrido, mas os sátiros não acreditavam nisso e estavam determinados a encontrá-lo. Haviam procurado em vão por séculos, e Grover estava convencido de que seria ele a obter sucesso. Esse ano, com Kiron colocando todos os sátiros em operação de emergência para encontrar meio-sangues, Grover não conseguira dar prosseguimento à sua busca. Ele devia estar ficando louco com isso. Deixei a pista esfriar, disse ele. Eu me sinto inquieto, como se estivesse deixando algo muito importante escapar. Ele está lá fora, em algum lugar. Posso sentir isso. Eu não sabia o que dizer. Queria incentivá-lo, mas não via como. Meu otimismo havia sido esmagado na neve lá no bosque, junto às nossas esperanças de vencer na captura da bandeira.
Antes que eu pudesse responder, Talia subiu pesadamente os degraus. Oficialmente, ela não estava falando comigo, mas olhou para Grover e disse: "Diga a Percy para descer." "Por quê?" perguntei. "Ele disse alguma coisa?" Talia perguntou a Grover. Perguntou por quê. "Dioniso está convocando um conselho com os líderes dos chalés para discutir a profecia", disse ela. "Infelizmente, isso inclui Percy." O conselho se reuniu em torno de uma mesa de ping-pong na sala de recreação. Dioniso agitava a mão e fornecia os lanches: queijo cremoso, biscoitos e várias garrafas de vinho tinto. Então, Quirón lembrou-lhe de que o vinho ia contra suas restrições e que a maioria de nós era menor de idade. O Sr. D suspirou. Estalando os dedos, transformou o vinho em Coca Diet, que ninguém tão pouco bebeu. O Sr. D e Quirón, com a cadeira de rodas, sentavam-se numa das extremidades da mesa. Zoe e Bianca de Angelo, que havia se tornado uma espécie de assistente pessoal de Zoe, assumiram a outra ponta. Talia, Grover e eu nos sentamos à direita e outros membros do conselho, Beckendorf, Silena Beauregard e os irmãos Stowe, à esquerda. Os filhos de Ares também deveriam ter mandado um representante, mas todos haviam quebrado alguma parte do corpo acidentalmente durante a captura da bandeira como cortesia das caçadoras e estavam descansando na enfermaria. Zoe deu início à reunião num tom categórico. "Isso é inútil." "Queijo cremoso!" arquejou Grover e começou a pegar biscoitos e bolas de ping-pong e a cobri-los com o queijo. "Não há tempo para conversa", continuou Zoe. "Nossa deusa precisa de nós. As caçadoras devem partir imediatamente." "E ir para onde?" perguntou Quirón. "Para o oeste", respondeu Bianca. Fiquei impressionado com o quanto ela estava diferente após apenas alguns dias com as caçadoras. Seu cabelo escuro agora estava trançado como o de Zoe, de modo que dava para ver com clareza o seu rosto. Tinha sardas salpicadas no nariz e os olhos escuros lembravam vagamente alguém famoso, mas eu não conseguia distinguir quem. Ela parecia estar se exercitando, e sua pele brilhava levemente, como a das outras caçadoras, como se viesse se banhando em luar líquido. "Você ouviu a profecia. A oeste 5 buscarão a deusa acorrentada. Podemos reunir 5 caçadoras e partir." "Isso", concordou Zoe. "Ártemis está sendo mantida como refém. Devemos encontrá-la e libertá-la." "Está se esquecendo de algo como sempre", observou Talia. "Campistas e caçadoras juntos brilham. Devemos fazer isso juntos." "Não", disse Zoe. "As caçadoras não precisam da vossa ajuda." "Sua", grunhiu Talia. "Ninguém diz vossa há uns 300 anos, Zoe. Acompanhe os tempos." Zoe hesitou, como se estivesse tentando dizer a palavra corretamente. "Zua. Não precisamos da sua ajuda." Talia revirou os olhos. "Esqueça." "Receio que a profecia diga que vocês precisam sim de nossa ajuda", disse Quirón. "Os campistas e as caçadoras devem cooperar entre si." "Será?" refletiu o Sr. D, girando sua Coca Diet sob o nariz, como se ela tivesse um fino buquê. "Um se perderá, um irá. Isso parece bastante grave, não? E se falharem, por que tentam cooperar?" "Sr. D", suspirou Quirón, "com todo o respeito, de que lado o senhor está?" Dioniso ergueu as sobrancelhas. "Desculpe-me, meu querido centauro, só estava tentando ajudar." "Devemos trabalhar juntos", disse Talia insistente. "Tampouco a mim isso agrada, Zoe. Mas você conhece as profecias. Quer lutar contra uma?" Zoe fez uma careta, mas dava para ver que Talia havia marcado um ponto. "Não devemos nos demorar", advertiu Quirón. "Hoje é domingo. Na próxima sexta-feira, 21 de dezembro,
É o solstício de inverno. Ah, que alegria! Murmurou Dioniso. Mais uma tediosa reunião anual. Ártemis tem de estar presente no solstício, disse Zoe. Ela tem sido uma das mais ativas nas discussões do Conselho para definir uma ação contra os lacaios de Cronos. Se estiver ausente, os deuses não decidirão nada. Vamos perder mais um ano de preparativos para a guerra. Você está sugerindo que os deuses têm problemas para agir em conjunto, minha jovem? Perguntou Dioniso. Sim, senhor Dioniso. O senhor D assentiu. Só estava confirmando. Tem razão, é claro. Prossigam. Eu devo concordar com Zoe, disse Quiron. A presença de Ártemis no Conselho de Inverno é crucial. Temos apenas uma semana para encontrá-la. E, possivelmente, o que é mais importante, localizar o monstro que ela estava caçando. Agora precisamos decidir quem irá nessa busca. 3 e 2, disse eu. Todos olharam para mim. Thalia até se esqueceu de me ignorar. Devemos ser 5, disse eu acanhado. 3 caçadoras, 2 do acampamento meio-sangue. Isso é mais do que justo. Thalia e Zoe trocaram olhares. É, disse Thalia. Faz sentido. Zoe grunhiu. Eu preferiria levar todas as caçadoras. Vamos precisar da força dos números. Vocês vão refazer o caminho da deusa, lembrou-lhe Quiron, movendo-se com rapidez. Não há dúvida de que Ártemis rastreou o cheiro desse monstro raro, qualquer que seja ele, à medida que seguia para o oeste. Vocês terão de fazer o mesmo. A profecia foi clara. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. O que sua senhora diria? Muitas caçadoras interferem no cheiro. O melhor é um grupo pequeno. Zoe pegou uma raquete de ping-pong e a estudou como se estivesse tentando se decidir em quem bateria primeiro. Esse monstro, a desgraça do Olimpo. Eu o venho caçando ao lado da senhora Ártemis há muitos anos. No entanto, não tenho a menor ideia de como deve ser essa besta. Todos olharam para Dioniso, creio que porque ele era o único deus presente, e supõe-se que os deuses saibam das coisas. Ele folheava uma revista sobre vinhos, mas, quando todos ficaram em silêncio, ele ergueu os olhos. Bem, não olhem para mim. Sou um deus jovem, lembram? Eu não faço o inventário de todos aqueles velhos monstros e titãs empoeirados. Eles são um péssimo tema de conversa nas festas. Quiron, disse eu, você não tem nenhuma ideia em relação ao monstro? Quiron franziu os lábios. Tenho várias ideias, nenhuma delas boa. E nenhuma delas faz sentido. Tífon, por exemplo, caberia nessa descrição. Ele era verdadeiramente uma desgraça do Olimpo. Ou o monstro marinho Keto. Mas, se qualquer um desses dois estivesse se agitando, nós saberíamos. São monstros marinhos do tamanho de arranha-céus. Seu pai, Poseidon, já teria soado o alarme. Receio que o monstro em questão seja mais esquivo, talvez até mais poderoso. É um grande perigo que vocês vão enfrentar, disse Connor Stowe. Eu gostava da maneira como ele dizia vocês e não nós. Ao que parece, pelo menos 2 dos 5 vão morrer. Um se perderá na terra ressecada, recitou Beckendorf. Se eu fosse vocês, ficaria longe do deserto. Houve um murmúrio de concordância. E a maldição do Titã deve sustentar, disse Silena. O que isso pode significar? Vi Quiron e Zoe trocarem um olhar de nervosismo, mas o que quer que estivessem pensando, guardaram para si mesmos. E pela mão do pai, irá expirar, disse Grover entre mordidas de Cheetos e bolas de ping-pong. Como isso é possível?
quem seria morto pelo pai? Fez-se um silêncio pesado em torno da mesa. Olhei para Thalia e me perguntei se ela estaria pensando o mesmo que eu. Havia alguns anos, Quirón recebera uma profecia sobre o próximo filho dos três grandes, Zeus, Poseidon ou Hades, que fizesse 16 anos. Supostamente, esse adolescente tomaria uma decisão que iria salvar ou destruir os deuses para sempre. Por causa disso, os três grandes fizeram um juramento, depois da Segunda Guerra Mundial, de não ter mais filhos. Apesar disso, Thalia e eu havíamos nascido, e agora ambos nos aproximávamos da idade de 16 anos. Lembrei-me de uma conversa que tivera no ano anterior com Annabeth. Eu havia lhe perguntado por que, se eu era tão potencialmente perigoso, os deuses simplesmente não me matavam. Alguns dos deuses gostariam de matar você, dissera ela, mas temem ofender Poseidon. Será que um pai olimpiano podia voltar-se contra o filho meio-sangue? Será que às vezes era mais fácil simplesmente deixá-los morrer? Se havia meio-sangues que precisavam se preocupar com isso, esses eram Thalia e eu. Perguntei-me se, afinal, não deveria ter enviado a Poseidon aquela gravata com estampa de conchas como presente do Dia dos Pais. Vai haver mortes, concluiu Quirón. Disso nós sabemos. Ah, que bom! Disse Dioniso. Todos olharam para ele. Ele ergueu os olhos inocentemente das páginas da revista Wine Connoisseur. Ah, o interesse pela Pinot Noir está voltando. Não prestem atenção ao que digo. Percy tem razão, disse Silena Beauregard. 2 campistas devem ir. Ah, entendo, disse Zoe sarcástica. E suponho que vós quereis se apresentar como voluntária. Silena enrubesceu. Eu não vou a lugar nenhum com as caçadoras. Não olhem para mim. Uma filha de Afrodite não quer que olhem para ela? Zombou Zoe. O que sua mãe diria? Silena começou a se erguer da cadeira, mas os irmãos Stowe a puxaram de volta. Parem com isso, disse Beckendorf. Era um sujeito grandalhão, com uma voz ainda maior. Ele não falava muito, mas quando o fazia, as pessoas costumavam ouvi-lo. Vamos começar com as caçadoras. Quais de vocês irão? 3. Zoe se pôs de pé. Eu vou, evidentemente. E vou levar Phoebe. É a nossa melhor rastreadora. A grandona que gosta de bater na cabeça das pessoas? Perguntou Travis Stowe com cuidado. Zoe assentiu. Aquela que botou as flechas no meu capacete? Acrescentou Connor. É, replicou Zoe bruscamente. Por quê? Ah, por nada, respondeu Travis. É só que temos uma camiseta para ela da loja do acampamento. Ele ergueu uma grande camiseta prateada que dizia Artemis, deusa da lua, Tour de Caça Outono de 2002, com uma imensa lista de parques nacionais e coisas desse tipo. Trata-se de uma peça de colecionador. Ela a estava admirando. Quer dar a ela? Eu sabia que os Stowe estavam tramando alguma coisa. Sempre estavam. Mas acho que Zoe não os conhecia tão bem quanto eu. Ela limitou-se a dar um suspiro e pegou a camiseta. Como estava dizendo, vou levar Phoebe. E quero que Bianca vá. Bianca pareceu atordoada. Eu? Mas sou tão inexperiente. Eu não seria de nenhuma utilidade. Ireis, vou sair bem, insistiu Zoe. Não existe maneira melhor de se pôr à prova. Bianca fechou a boca. Lamentei um pouco por ela. Lembrei-me de minha primeira missão aos 12 anos. Eu me sentia totalmente despreparado. Um pouco honrado, talvez, mas muito ressentido e assustado. Imaginei que as mesmas coisas estivessem passando pela cabeça de Bianca nesse momento.
E quanto aos campistas? Perguntou Kiron. Nossos olhos se encontraram, mas eu não sabia o que ele estava pensando. Eu! Grover se ergueu tão rápido que esbarrou na mesa de ping-pong. Ele espanou do colo migalhas de biscoito e de bolas de ping-pong. Qualquer coisa para ajudar Artemis. Zoe franziu o nariz. Acredito que não, sátiro. Vós não sois nem mesmo um meio-sangue. Mas é um campista, interveio Thalia. E ele domina os sentidos de um sátiro e a mágica da floresta. Você ainda sabe tocar uma canção de rastreador, Grover? Certamente que sim. Zoe hesitou. Eu não sabia o que era uma canção de rastreador, mas aparentemente Zoe a via como uma boa coisa. Muito bem, concordou Zoe. E o segundo campista? Eu irei. Thalia se pôs de pé e olhou à sua volta, desafiando qualquer um a questioná-la. Ora, muito bem. Talvez minhas habilidades em matemática não fossem as melhores, mas de repente ocorreu-me que havíamos alcançado o número 5 e eu não estava no grupo. Ei, espere um pouco, intervim. Eu também quero ir. Thalia não disse nada. Kiron ainda estava me estudando, os olhos tristes. Ah, disse Grover subitamente ciente do problema. Ora, eu esqueci. Percy tem de ir. Não tive a intenção de... Eu fico. Percy deve ir no meu lugar. Ele não pode, disse Zoe. É um garoto. As caçadoras não vão viajar com um garoto. Vocês vieram comigo até aqui, lembrei-lhe. Aquilo foi uma emergência rápida e foi ordenada pela deusa. Eu não vou atravessar o país e lutar contra muitos perigos na companhia de um garoto. E quanto a Grover? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Ele não conta. É um sátiro. Tecnicamente, não é um garoto. Ei! Protestou Grover. Eu tenho de ir, afirmei. Preciso fazer parte dessa busca. Por quê? Perguntou Zoe. Por causa de sua amiga Annabeth? Eu me senti corar. Odiei o fato de estarem todos olhando para mim. Não. Quer dizer, em parte. Mas eu sinto que devo ir. Ninguém saiu em minha defesa. O Sr. D parecia entediado, ainda lendo sua revista. Silena, os irmãos Stowe e Beckendorf olhavam para a mesa. Bianca me lançou um olhar de pena. Não, disse Zoe impassível. Eu insisto nesse ponto. Levo um sátiro se for preciso, mas não um herói do sexo masculino. Kiron suspirou. A busca é por Artemis. As caçadoras devem poder aprovar seus companheiros. Meus ouvidos zumbiam quando me sentei. Sabia que Grover e alguns dos outros me olhavam solidariamente, mas eu não podia encará-los. Simplesmente deixei-me ficar ali sentado enquanto Kiron concluía o conselho. Que seja assim, disse ele. Thalia e Grover acompanharão Zoe, Bianca e Phoebe. Vocês devem partir à primeira luz da manhã. E que os deuses... Ele olhou para Dioniso. O presente incluído, esperamos, estejam com vocês. Eu não apareci para o jantar naquela noite, o que foi um erro, pois Kiron e Grover vieram à minha procura. Percy, eu sinto muito, disse Grover sentando-se ao meu lado no beliche. Eu não sabia que elas... que você... Sinceramente... Ele começou a fungar e eu deduzi que, se não o animasse, ele ou começaria a balir ou a mastigar meu colchão. Ele costuma comer objetos domésticos sempre que fica aborrecido. Está tudo bem, menti. É sério, está tudo certo. O lábio inferior de Grover tremia. Eu nem pensei. Estava tão concentrado em ajudar Artemis, mas eu prometo que vou procurar Annabeth por toda parte. Se puder encontrá-la, encontrarei.
Assenti, e tentei ignorar a grande cratera que se abria em meu peito. Grover, disse Kiron, você me permitiria dar uma palavrinha com Percy? Claro, fungou ele. Kiron esperou. Ah, disse Grover, você quis dizer sozinho. É claro, Kiron. Ele me olhou infeliz. Vê, ninguém precisa de um bode. Ele saiu trotando do quarto, assoando o nariz na manga da roupa. Kiron suspirou e ajoelhou-se em suas patas equinas. Percy, eu não tenho a pretensão de compreender profecias. Sim, disse eu. Bem, talvez seja porque elas não fazem sentido. Kiron olhou para a fonte de água salgada que gorgolejava no canto do quarto. Thalia não seria minha primeira escolha para ir nessa busca. Ela é impetuosa demais. Age sem pensar. É muito segura de si. Você teria me escolhido? Sinceramente, não, disse ele. Você e Thalia são muito parecidos. Muito obrigado. Ele sorriu. A diferença é que você é menos seguro de si do que ela. Isso pode ser bom ou mal, mas uma coisa eu posso dizer. Vocês dois juntos representariam um perigo. Nós poderíamos contorná-lo. Do mesmo jeito que contornou no riacho esta noite? Não respondi. Ele havia me pegado. Talvez seja melhor assim, ponderou Kiron. Você pode ir para casa, passar os feriados com sua mãe. Se precisarmos de você, temos como chamá-lo. Eu disse. Talvez. Puxei contra a corrente do bolso e a coloquei sobre a mesa de cabeceira. Não parecia que eu fosse usá-la tão cedo para outra coisa que não escrever cartões de Natal. Quando viu a caneta, Kiron fez uma careta. Não é de estranhar que Zoe não o queira por perto, suponho. Não enquanto carrega essa arma específica. Não entendi o que Kiron quis dizer. Então, lembrei-me de algo que ele me dissera fazia muito tempo, quando me dera a espada mágica. Ela tem uma história longa e trágica, sobre a qual não precisamos falar. Eu queria perguntar sobre isso, mas ele tirou um dracma de ouro de seu alforje e o atirou para mim. Telefone para sua mãe, Percy. Diga a ela que estará indo para casa de manhã. E, se quer saber, eu quase me apresentei como voluntário para essa busca. Eu teria ido, não fosse pelo último verso. E pela mão do Pai, um irá expirar. Claro. Eu não precisava perguntar. Sabia que o pai de Kiron era Cronos, o maléfico senhor dos titãs. O verso faria sentido perfeitamente se Kiron participasse da busca. Cronos não ligava para ninguém, nem para os próprios filhos. Kiron, disse eu, você sabe que maldição do Titã é essa, não sabe? O rosto dele tornou-se sombrio. Ele fez uma garra sobre o coração e a afastou. Um gesto antigo para precaver-se contra o mal. Vamos torcer para que a profecia não signifique o que eu penso. Agora, boa noite, Percy. Sua vez chegará. Estou convencido disso. Não precisa se apressar. Ele disse sua vez da mesma forma que as pessoas falam quando querem dizer sua morte. Não sei se Kiron teve essa intenção, mas a expressão em seus olhos me fez ter medo de perguntar. Fiquei de pé diante da fonte de água do mar, esfregando a moeda de Kiron em minha mão e tentando imaginar o que dizer à minha mãe. Eu realmente não estava a fim de ter mais um adulto me dizendo que não fazer nada
Era o melhor que eu podia fazer, mas imaginei que minha mãe merecesse ficar informada. Por fim, respirei fundo e atirei a moeda na fonte. Oh, deusa, aceite minha oferenda. A névoa tremeluziu. A luz vinda do banheiro era suficiente para criar um tênue arco-íris. Mostre Sally Jackson, eu disse. Upper East Side, Manhattan. E no meio da névoa apareceu uma cena que eu não esperava. Minha mãe estava sentada à mesa da nossa cozinha com um cara. Eles estavam rindo histericamente. Havia uma grande pilha de livros entre os dois. O homem tinha, não sei, uns 30 e poucos anos, com cabelos meio compridos, grisalhos, e usava um casaco marrom sobre uma camiseta preta. Parecia um ator. Um cara que pudesse fazer o papel de um policial disfarçado na TV. Eu estava perplexo demais para dizer alguma coisa e, felizmente, minha mãe e o cara estavam ocupados demais rindo para perceber minha mensagem de íris. Sally, você é uma figura, disse o cara. Quer mais um pouco de vinho? Ah, eu não devo, mas vá adiante se quiser. Na verdade, eu preferiria usar o banheiro. Posso? No corredor, disse ela, tentando não rir. O cara de ator sorriu, levantou-se e saiu. Mamãe? Chamei. Ela deu um pulo tão grande que quase derrubou os livros da mesa. Finalmente focalizou os olhos em mim. Percy! Ah, querido, está tudo bem? O que você está fazendo? Perguntei. Ela piscou. Dever de casa. Então pareceu compreender a expressão que eu tinha no rosto. Ah, querido, esse é só o Paul. O Sr. Bloffs está no meu seminário de criação literária. Senhor Balofice? Bloffs. Ele estará de volta em 1 minuto, Percy. Diga qual é o problema. Ela sempre sabia quando alguma coisa estava errada. Contei sobre Annabeth. As outras coisas também, mas basicamente tudo se resumia a Annabeth. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Dava para ver que ela estava tentando se segurar para me poupar. Ah, Percy. Aí eles me disseram que não há nada que eu possa fazer. Acho que vou para casa. Ela girou o lápis entre os dedos. Percy, por mais que eu queira que você venha para casa... Suspirou, como se estivesse com raiva de si mesma. Por mais que eu queira vê-lo em segurança, quero que você compreenda uma coisa. Você precisa fazer o que acredita que tem de fazer. Fiquei olhando para ela. O que você quer dizer? Bem, você, lá no fundo, acredita de verdade que precisa ajudar a salvá-la? Acha que é o correto a fazer? Porque eu sei uma coisa sobre você, Percy. Seu coração está sempre no lugar certo. Ouça-o. Você está me dizendo para ir? Minha mãe contraiu os lábios. Estou dizendo que você está ficando muito grande para eu lhe dizer o que fazer. Estou dizendo que estarei do seu lado, mesmo que o que você decidir seja perigoso. Não posso acreditar que eu esteja dizendo isso. Mãe! A descarga soou no banheiro de nosso apartamento. Não tenho muito tempo, disse mamãe. Percy, qualquer que seja a decisão que tome, eu amo você. E eu sei que fará o que for melhor para Annabeth. Como você pode ter certeza? Porque ela faria o mesmo por você. E com isso, minha mãe agitou a mão na névoa e a conexão se dissolveu, deixando-me com a imagem final de seu novo amigo, o Sr. Balofice, sorrindo para ela. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro do sonho. Eu estava de volta àquela caverna árida,
o teto baixo e pesado sobre mim. Annabeth encontrava-se ajoelhada sob o peso de uma massa escura que parecia uma pilha de rochas. Estava cansada demais até para gritar. Suas pernas tremiam. Eu sabia que a qualquer segundo suas forças se esgotariam e o teto da caverna desabaria sobre ela. Como está nossa hóspede mortal? Ribombou uma voz masculina. Não era Cronos. A voz de Cronos era áspera e metálica, como uma faca raspando a pedra. Eu a ouvira debochar de mim muitas vezes em meus sonhos. Mas essa voz era mais profunda e grave, como um contrabaixo. Sua força fazia o chão vibrar. Luke emergiu das sombras. Ele correu para Annabeth, ajoelhou-se ao lado dela e então olhou para o homem invisível. Ela está perdendo as forças. Precisamos nos apressar. O hipócrita. Como se ele se importasse com o que aconteceria a ela. A voz profunda gargalhou. Pertencia a alguém que estava nas sombras, à margem de meu sonho. Então, uma mão carnuda empurrou alguém adiante, para a área de luz. Ártemis! As mãos e os pés presos por correntes de bronze celestial. Arquejei. Seu vestido prateado estava rasgado e esfarrapado. Seu rosto e seus braços estavam cortados em vários pontos, e ela vertia icor, o sangue dourado dos deuses. Você ouviu o garoto, disse o homem nas sombras. Decida. Os olhos de Ártemis dardejavam de raiva. Eu não sei por que ela simplesmente não arrebentava as correntes ou sumia, mas não parecia capaz disso. Talvez as correntes a impedissem ou alguma mágica ligada àquele lugar escuro e horrível. A deusa olhou para Annabeth e sua expressão mudou para preocupação e afronta. Como você ousa torturar uma donzela como esta? Ela vai morrer logo, disse Luke. Mas você pode salvá-la. Annabeth emitiu um ruído fraco de protesto. Parecia que meu coração estava sendo torcido em um nó. Eu queria correr até ela, mas não conseguia me mover. Soltem minhas mãos, disse Ártemis. Luke apresentou sua espada morde-costas. Com um golpe preciso, ele cortou as algemas da deusa. Ártemis correu para Annabeth e tomou o peso de seus ombros. Annabeth desabou no chão e ficou ali, tremendo. Ártemis cambaleou, tentando suportar a carga das pedras negras. O homem nas sombras deu uma risadinha. Você é tão previsível quanto fácil de vencer, Ártemis. Você me pegou de surpresa, disse a deusa, ajeitando o corpo sob o seu fardo. Isso não vai acontecer de novo. De fato, não vai, disse o homem. Agora você está fora do caminho para sempre. Eu sabia que não resistiria a ajudar uma donzela. Afinal, essa é a sua especialidade, minha querida. Ártemis gemeu. Você não sabe nada de misericórdia, seu porco! Nesse ponto, disse o homem, estamos de acordo. Luke, pode matar a garota agora. Não! Gritou Ártemis. Luke hesitou. Ela ainda pode ser útil, senhor. Como isca mais adiante. Ora, você acredita mesmo nisso? Sim, general. Eles virão atrás dela. Tenho certeza. O homem ponderou. Então as víboras podem vigiá-la aqui. Supondo-se que ela não morra em razão dos ferimentos, você poderá mantê-la viva até o solstício de inverno. Depois disso, se nosso sacrifício transcorrer conforme planejado, a vida dela não terá o menor significado. A vida de nenhum mortal terá significado. Luke ergueu o corpo inerte de Annabeth e o levou para longe da deusa. Você nunca vai encontrar o monstro que procura, disse Ártemis. Seu plano fracassará. Como você sabe pouco, minha jovem deusa.
replicou o homem nas sombras. Mesmo agora, quando suas queridas seguidoras começam a busca para encontrá-la, elas trabalham diretamente em meu favor. Agora, se nos desculpar, temos uma longa jornada a fazer. Precisamos ir ao encontro de suas caçadoras e cuidar para que sua busca seja desafiadora. A gargalhada do homem ecoou na escuridão, fazendo tremer o chão até que todo o teto da caverna parecesse prestes a ruir. Acordei com um sobressalto. Tinha certeza de que ouvira uma batida ruidosa. Olhei à minha volta no chalé. Estava escuro lá fora. A fonte marítima ainda gorgolejava. Não havia outros ruídos, a não ser o pio de uma coruja no bosque e a distante arrebentação das ondas na praia. À luz do luar, em minha mesa de cabeceira, estava o boné do New York Yankees de Annabeth. Eu olhei fixamente por um segundo e então, bang, bang. Alguém ou alguma coisa estava batendo à minha porta. Agarrei contra a corrente e saí da cama. Olá? Chamei. Tum, tum. Fui me aproximando devagar da porta. Destampei a lâmina. Abri bruscamente a porta e me vi cara a cara com um Pégaso negro. Ei, chefe! Sua voz soou em minha mente enquanto ele se esquivava da lâmina da espada. Não quero virar espetinho de cavalo. Suas asas negras abriram-se com o susto, e o deslocamento de ar provocado me fez recuar um passo. Blackjack, disse eu aliviado, mas um tanto irritado. Estamos no meio da noite. Blackjack bufou. Não mais, chefe. São 5 da manhã. Para que você ainda está dormindo? Quantas vezes eu já lhe disse, não me chame de chefe. Como quiser, chefe. Você é o cara. É o número 1. Esfreguei os olhos para me livrar do sono e tentei não deixar que o Pégaso lesse meus pensamentos. Esse é o problema em ser filho de Poseidon. Como ele criava cavalos da espuma do mar, posso entender a maior parte dos animais equestres. No entanto, eles também podem me entender. Às vezes, como no caso de Blackjack, eles mais ou menos me adotam. Veja, Blackjack foi prisioneiro a bordo do navio de Luke no último verão, até criarmos uma pequena confusão que lhe permitiu escapar. Na verdade, eu tivera muito pouco a ver com isso, mas Blackjack conferiu a mim o crédito de salvá-lo. Blackjack, disse eu, você devia estar nos estábulos. Ah, os estábulos? Você vê Kiron nos estábulos? Bem, não. Pois é. Ouça, temos um outro amiguinho marinho que precisa da sua ajuda. De novo? É. Eu disse aos cavalos marinhos que viria buscar você. Deixei escapar um gemido. Sempre que eu estava perto da praia, os cavalos marinhos me pediam que os ajudasse com seus problemas. E eles tinham um bocado de problemas. Baleias encalhadas, golfinhos presos em redes de pesca, sereias com a unha quebrada. Eles me pediam que submergisse e ajudasse. Tudo bem, concordei. Estou indo. Você é o melhor, chefe. E não me chame de chefe. Blackjack relinchou suavemente. Poderia ter sido uma risada. Olhei para minha cama confortável. Meu escudo de bronze ainda pendia da parede, amassado e inutilizável. E, na mesinha de cabeceira, estava o boné mágico dos Yankees, que pertencia a Annabeth. No impulso, enfiei o boné no bolso. Acho que tinha o pressentimento, naquele exato momento, de que não voltaria ao chalé por muito tempo. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart.
Até a próxima com mais uma narração imersiva.